Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico corredor, estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, e hoje temos de novo a participação do João Bardawil, o Barda, que já esteve aqui conosco no episódio 47, que foi justamente o episódio rumo a Londres, e está de volta aqui para contar tudo sobre essa maratona, sobre esse ciclo de treinamento. Então, para quem não conhece o Barda, volta lá, escuta o 47. Hoje a gente vai mergulhar no ciclo do Barda, vamos entender como ele conseguiu correr 2 horas, 44 minutos e 18 segundos em Londres. Seja muito bem-vindo. Fala, André, fala, Murilo. Muito obrigado aí mais uma vez. Super prazer estar com vocês. Tão pouco tempo aí, mas que bom que a gente conseguiu fazer essa continuação, porque realmente aí depois do outro episódio ficou em aberto, né? Putz, como é que vai ser? Será que vai dar? Será que não vai dar? E como você antecipou aí, deu tudo certo, então vai ser legal passar pelo ciclo, tudo que eu fiz, prova, também falar um pouquinho dos próximos passos aí. Maravilha. É isso aí, Barda, obrigado aí pela sua presença, ouvintes, prazer estar aqui novamente com vocês. E o Barda com certeza aí vai trazer hoje vários ensinamentos, né? Coisas que todos que estão nos ouvindo, assistindo, vão colocar em prática nas suas vidas, né? Refletir se estão ali seguindo o caminho correto ou não ali para atingirem seus objetivos, né? E tenho certeza que o Barda, no nosso último episódio, 47, se responsabilizou ali, se comprometeu com várias pessoas aqui, os nossos ouvintes também, né, em buscar ali o seu RP, e ele vai contar ali como foi essa experiência de correr a Maratona de Londres aí recentemente. Vamos lá, vamos em frente. Ô Barda, então assim, né, rapidamente, né, como foi a decisão de correr Londres e qual era a meta, qual era o RP que você estava buscando, só para a gente entender qual foi sua cabeça ao entrar nesse ciclo. E se quiser falar um pouquinho sobre a sua maratona anterior, rapidamente, só para a gente entender de onde você veio, para as pessoas não acharem que dá para correr da noite para o dia 2 horas e 44. Com certeza, vamos lá. Bom, forma resumida, né? Minha primeira maratona foi em Nova York, em 2022. Depois fiz Berlim, em 2023. O ano passado, em outubro, fiz a maratona de Chicago, minha terceira maratona. E aí, como eu estou nesse projeto para me tornar, né, possivelmente o brasileiro mais novo a completar todas as majors, já tinha feito todas do segundo semestre, e aí agora me restam as maratonas do primeiro semestre do ano. E Londres foi uma escolha muito mais de planejamento, justamente para encaixar todas essas maratonas. Então, Tóquio tem a questão da logística, né, e enfim, tudo que envolve, então difícil. Vou deixar por último essa. E Boston precisa de tempo para classificar, então como eu ainda não tinha esse tempo para correr Boston nesse ano de 2025, a única que restou foi a Maratona de Londres. Então, no início tentei... Bem pragmático aí. Tentei via sorteio, não consegui, e aí recorri a uma agência, e a experiência foi super legal, assim, no geral, com a agência, funcionou tudo certo, inclusive recomendo aí, né, muitas pessoas acabam não conseguindo ir por sorteio por conta da concorrência, e é uma forma muito tradicional e muito acessível, né, em termos de conseguir a inscrição. Obviamente que não tem um gasto elevado, né, acessível não é a melhor das palavras, mas em relação aos gastos, né, claro, vai ser um valor maior, mas no final acho que acaba compensando por tudo que elas oferecem. Ô Barda, deixa eu aproveitar que você tocou nesse assunto, que eu tenho certeza que muitos ouvintes têm curiosidade de saber. Eu mesmo estou no sorteio. Ó, bonita caneca, hein, cara? Pois é. Essa aí, foi por isso que você correu 2 horas e 44, cara. Agora eu entendi. Eu peguei ela aqui. Bom, a caneca baixa pace do Exato. 41. É isso. Para quem tá só ouvindo, ele acabou de mostrar aqui toda a beleza da caneca dos apoiadores e dos convidados do podcast Quilômetro 41. Ô Barda, então assim, eu tô inscrito no sorteio de Londres, né, pra gente usar esse exemplo. Eu posso esperar o sorteio e aí não rolou, eu vou lá e procuro a agência. Isso é assim que funciona. Perfeito, exatamente. E Londres, o né? investimento, se não se incomodar, quanto Claro. além da inscrição você teve que investir ali para conseguir essa inscrição?
Claro. Então, Londres, né, principalmente, é uma maratona que você não precisa nem colocar o cartão de crédito para você se inscrever. Então, por esse motivo, muitas pessoas acabam se Sim, inscrevendo, eu tanto pelo percebi isso. recorde mundial de inscrições de Londres, e o que torna muito, muito difícil, praticamente impossível você conseguir via sorteio. Eu esperei o sorteio acontecer, e aí logo em seguida, no momento em que tinha a confirmação que eu não consegui, eu já fui buscar a agência, então é possível fazer isso, mas tem pessoas que até preferem fazer isso antes, justamente para garantir. Porque Uhum. eventualmente as vagas acabam, a procura depois do sorteio ela é muito grande e eventualmente as agências nem têm mais disponibilidade para Ah, fazer entendi. as vagas. Eu consegui, nesse meio tempo, assim, coisa de 1, 2 horas, entrar em contato. Já tinha deixado um pouco encaminhado, assim, também antes. Então, vai muito da pessoa, se ela quer esperar sair o sorteio para ver se ela vai poder ou não correr esse risco de correr via agência ou já garantir por agência anteriormente, até porque eles têm algumas políticas de cancelamento. Eventualmente, se você for sorteado, você consegue ver como você consegue desenrolar depois com a agência. Legal. E Então, a basicamente, uma segunda, pessoa que tem, assim, eu quero correr, não importa o que aconteça, é melhor já garantir antes. melhor por agência, Se melhor por você tá agência. assim, vamos tentar, se não der, eu tento a agência, mas se não der também tudo bem, aí vamos pro segundo cenário. Perfeito, é isso que eu recomendo, exatamente isso, né? E em termos de diferença, né? A agência, ela sempre vende o pacote com um hotel. Então tem uma acomodação que você consegue escolher 4, 5 noites ali. E fica difícil de comparar, né? Se você pegasse por fora, mas tem uma diferença ali considerável, né? Então, além da inscrição, vem com hotel. Então não seria só a inscrição que eles vendem. Justamente esse é o pacote que as agências fazem. E aí, claro, tem algumas coisas adicionais, algumas coisas que são opcionais, mas via de regra é a inscrição mais algumas noites em hotel. Então é até interessante, assim, se tiver alguma outra pessoa que queira correr, 2 inscrições em um quarto de hotel, por exemplo, costuma baratear um pouquinho mais. Ah, legal. Legal. E Muito de bom. ordem de grandeza, você consegue falar aí quantas libras a mais? É difícil de se falar, né? Não, mas pode estimar aí, vai uns R$ 10.000 a mais ou menos, assim. Mas é porque a questão da acomodação também eu fico um pouco sem efeito de comparação, porque eu Porque acabei ficando num você não sabe apartamento quanto que depois, seria. esquema diferente de hotel, mas acredito que deva dar uma diferença, assim, em torno, de uns 5, R$ 10.000 a mais do que se você pagasse apenas a inscrição e o hotel no mesmo número de Entendi, noites. entendi. É um investimento para poucos aí, né? Uhum. Recentemente eu dei uma olhadinha que esse é um mercado que está crescendo muito, né? Não sei, acho que saiu uma matéria na revista Exame, se eu não me engano, mostrando uma tendência de mudança, né? Comportamental também relacionada a turismo, né? A gente já vê essa mudança até em escolhas de passeios, de lazer, etc., né? Gerações bem novas ali optando, ao invés de sair para beber, ir para balada, Aham. etc., o pessoal preferindo às vezes tomar um brunch ali numa cafeteria e botar ali uma cafeteria que coloca também um DJ ali para tocar uma música, uma coisa. Então há essa mudança de comportamento e há essa mudança também no turismo, né? Então eu vi que essas agências de turismo esportivo têm crescido muito, né? Elas já tiveram um boom aí no passado, acho que por conta das majors ali elas tiveram um espaço bem importante, mas essa procura tem aumentado, acho que não só para majors, mas para provas também. A gente tem as super halves também, que a gente já gravou episódio aqui, as grandes Sim. meias maratonas ali pelo mundo. Então aí fica até a ideia, né, André? A gente até um dia chamar alguém de uma dessas agências, depois o João pode passar Sim. o contato Pô, da agência legal. que ele Com certeza. procurou e gravar um episódio sobre isso, porque eu acho que atende tanto as pessoas que estão buscando ali correr as grandes maratonas pelo mundo, mas outras provas, às vezes umas provas menores também, e as agências às vezes têm essa comodidade, né, bem grande ali de fazer um pacote legal, e quando envolve sorteio é uma baita mão na roda. Com Com certeza. certeza. Tem Valência também, várias maratonas, até maratonas aqui na América do Sul também, meias maratonas também, então é bem legal porque não fica restrito só às majors e consegue até numa dessa dar uma olhadinha onde você quer participar, de acordo com o que a agência oferece e para alguns lugares diferentes, assim, bem legal. Sim, com certeza. E assim, é uma questão de tempo, né? Para provas que não são majors também começarem a ter sorteio, assim. Com certeza. Recentemente, uma aluna minha buscando ali fazer uma meia maratona, acho que ela queria a Valência, a meia maratona de Valência, inscrições esgotadas, assim, Sim. não tem sorteio, mas assim, acaba super rápido. Às vezes um ano antes já não tem mais inscrição. Então é questão de tempo, né? Para começar sorteio para essas provas também. Sim. Beleza. Bom, recapitulando só, então, daí eu tinha vindo de Chicago, né, em outubro do ano Boa. passado, fiz 2 horas e 49,
E a meta para Londres, agora abril, né? Então uma diferença aí de cerca de 6 meses, era reduzir 5 minutos, fazer menos de 2 horas e 45 minutos. Essa era a meta, e aí consegui ter uma margenzinha aí de 42 segundos exatamente do que eu tinha estipulado, né? Então, sempre na risca ali, mas dentro do planejado. Para quem não tá acostumado, gente, pode ser, 5 minutos, né, cara? O funil, isso aqui é realmente um funil, né? Então você pega ali, né, um cara que obviamente tem alguma aptidão física, né? O Barda não é um... Alguma tendência, alguma facilidade você tem, claro que você treina pesado. Sim. Assim, você quebrou a barreira do sub 3, já é uma barreira que já é um funil pequeno, poucas pessoas conseguem. Quando você vai pro 2 horas e 55, vai ficando cada vez menor, é um grupo cada vez mais seleto. Então você ir do sub 2 horas e 50 pro sub 2 horas e 45 vai ficando cada vez mais difícil. Então 5 minutos nessa faixa é uma enormidade, né? Uma pessoa que tá lá, que às vezes correu a primeira maratona para 4 horas, às vezes o cara consegue melhorar, na segunda ele corre 3 horas e 29. Então aí você fala, sim, melhorou 30 minutos. Mas isso é no começo, depois vai ficando cada vez mais difícil, né? Então 5 minutos é bastante coisa em 6 meses. Dá uma diferença aí de pace, né, Barda? De 7 segundos a menos por pace, é isso, né? Exatamente. Bastante coisa. E o pace médio aí do seu recorde agora, 2 horas 44 e 18, então foi 3,50 aí? Dá 3,52, 3,53. Mais ou menos é isso, assim. E justamente o que você falou, André, é perfeito, porque em Berlim 2023, que eu tinha quebrado a barreira das 3 horas, com 2,58, demorou aí, né, mais de 1 ano e meio para eu conseguir baixar 14 minutos no tempo. Então é um tempo longo ali, e realmente cada minuto que você corta abaixo das 3 horas já é um esforço gigantesco. Então, imagina, o pace sub 4, gente. Tem pouca gente que corre 10K, né, abaixo de 4 por quilômetro, né? 10K. Né? A maratona é 4 vezes e mais um tiquinho. Então, assim, não é coisa fácil, é puxado. Eu tenho até um dado aqui, que eu já pesquisei algumas vezes, e na prática vejo isso, um 10K abaixo de 4 por quilômetro, aproximadamente só 5% do público masculino, não tenho esse dado de mulheres, mas dos homens conseguem fazer um 10K abaixo de 40 minutos nas provas. Então, assim, você fazer ali 39 minutos num 10K aqui em São Paulo, por exemplo, você provavelmente vai ficar entre os 5% primeiros, se não até melhor do que isso. Então, assim, é um tempo bem, bem bom. E pensando do ponto de vista técnico, né, interessante, o Barda mencionou ali, né, 1 ano e meio para conseguir essa melhora de 15 minutos, certo? Isso. No tempo total da maratona. E é engraçado, né, que quanto mais bem treinado a gente vai ficando, mais difícil é a gente melhorar os nossos tempos, né? A gente tem uma janela de oportunidade ali muito grande no começo da nossa vida, né, como atletas ali numa modalidade esportiva. E isso vai ficando cada vez mais difícil. Então é muito normal, né? Às vezes um aluno novo me procura, a pessoa é sedentária, começa a treinar, e em 1 ano ela vai, sei lá, de 1 hora nos 10K para 45 minutos, assim, é muito rápido a melhora, né? Agora, quanto mais bem treinado a gente fica, mais difícil né? Pega ali os atletas profissionais como exemplo. Às vezes, tirar 10 segundos numa maratona, 15 segundos, já é um feito enorme, né? Recentemente, a gente teve um recorde, não sei se foi mundial, da meia maratona. Isso. Né? Foi, o cara baixou em quase 1 minuto, ou um pouquinho mais de 1 minuto. 58 é alguma coisa. Para uma pessoa leiga, falar 1 minuto não é nada, né? Muita coisa. Poxa, 1 minuto é muita coisa. Muita coisa. Ainda mais num recorde de uma distância grande assim, né? Pois realmente é impressionante. Ô Barda, vamos então, feita essa introdução, pro ciclo propriamente dito, né? Então, assim, claro que a gente quer abordar aqui diferentes pontos, então volume, alimentação, descanso, sono, treino de força ou alguma coisa mental e emocional. Vamos começar assim sobre um panorama mais geral, tá? Assim, o que você mudou em termos de estrutura de treino, número de treinos por semana, para a gente começar a entender qual é o segredo desse sucesso todo aí. Perfeito. Até a Maratona de Chicago, ano passado, eu seguia uma estrutura 100% irretocável, assim, de 4 vezes na semana correndo. Então, eu corria segunda, quarta, sexta, sábado, e fazia 2 treinos de fortalecimento na semana, sempre em dias que eu não corria, então terça e quinta. Até a Maratona de Chicago foi exatamente isso. Então,
eu tinha feito, né, nessa estrutura, tinha chegado a 84 quilômetros na semana, em uma semana específica da preparação para Chicago, mas foi uma semana que, de treino longo, eu tinha corrido 37 quilômetros. Então, vocês teriam uma ideia, assim, que foram 84 quilômetros dividido por 4 treinos, sendo que o maior foram 37 quilômetros. Sim. Então, é bastante coisa, assim. E a média ficava ali entre 55, 65 quilômetros na semana. Os treinos de fortalecimento, anteriormente, eu fazia na academia, sem o contato profissional lá perto, né? Então, eu ia num lugar, a pessoa me passava o treino e eu reproduzia esse treino sozinho. O próprio professor da academia? Não, na verdade era uma pessoa específica de fortalecimento para corrida. Boa, porque isso faz muita diferença, né? Totalmente, totalmente. Eu ia no lugar que ela passava os treinos, e aí eu reproduzia por 30, 35 dias, depois voltava lá, pegava um outro treino, e aí ficava esse mesmo período de tempo fazendo o treino por conta, né? Então não tinha o acompanhamento dela em loco para conseguir ver como é que tava, e até para variar algumas coisas eventualmente, né? Então ficava até um pouco monótono, assim, porque durante muito tempo era o mesmo treino 2 vezes na semana, e, claro, completamente focado na corrida e tal, mas eventualmente tem alguma coisa que a gente consegue melhorar em relação à execução. Algumas séries eu dava alguns migués também, justamente porque não tinha ninguém lá para falar, não, são 3 repetições, são 3 séries, não 2, algumas coisas assim, né? E aí, para esse ano de 2025, né, assim que eu voltei das férias, né, comecinho de janeiro, sentei com o meu treinador e muito por ver muitas pessoas, né, principalmente nos Estados Unidos, né, lá fora, treinando com muito volume, eu fiz, né, um pedido para a gente conseguir juntos estruturar um aumento de volume. Então, essa era a grande mudança que eu queria para o meu ciclo e estava na minha cabeça. Perfeito. Então, voltei aqui para São Paulo, a gente conversou, ele falou, João, você quer mesmo? Beleza, então vamos. Então eu passei de 4 para 6 vezes correndo na semana, então foi uma mudança brusca, né, em termos de dias da semana, né, porque eu imaginei que ele fosse primeiro colocar 5 dias na semana, mas não, ele falou assim, bom, quer colocar, então vamos mudar 6 dias na semana. Então eu passei a correr terças e quintas, mas foi um incremento bem tranquilo, assim, 45 minutos cada um dos dias, leve. Tá, então, e o maratonista que corre 3 horas e 50 e pouco na maratona, no dia de treino leve, faz qual pace? Só pra gente ilustrar aqui. 2 horas e 55. Eu corria 5,30 por quilômetro, 5,15, 5,20. Então, assim, o pace que é 3 e pouco, 3, quase 4, vamos pular 4 para 1, no dia da prova, no dia do treino leve é 5,30. Exato. Então, assim, a sua percepção ali correndo esse treino leve é passeio. Perfeito. Coração, 120 batimentos por minuto. É realmente um negócio bem leve, assim. Legal. E eu acho que aqui fica uma primeira lição, né, desse ciclo do Barda, né? A importância dos treinos leves, que a gente já falou 1 milhão de vezes aqui. O Barda fala sobre isso nas suas redes sociais, ele falou aqui no episódio 47 também. Eu vejo muito atleta errando nesse ponto. Não sabe fazer treino leve, né? Então, muitas vezes, é engraçado, eu tenho aluno que eu tô tentando mudar esse comportamento, que às vezes o ritmo de treino longo, por exemplo, é o mesmo ritmo da prova de 10K. Não faz sentido nenhum. Sim. Né? Ou a pessoa não está sabendo fazer força na prova de 10K, né? Ou ela também não sabe fazer os treinos leves, né? E ela acha que correndo forte toda vez ela vai melhorar a sua performance. A gente sabe pela ciência que não é dessa forma. Então, olha só o exemplo do Barda, né? Faz a maratona ali abaixo de 4 por quilômetro e roda 5,30. Então, assim, é a primeira lição aí desse ciclo. Perfeito. E realmente faz bastante diferença, porque se não fossem esses treinos leves, como incremento, eu não conseguiria aguentar o tranco dos outros treinos, né? Perfeito. Então a estrutura, ela manteve-se a mesma, né? Segunda, quarta, sexta, sábado, eu fazia os mesmos treinos que eu fazia anteriormente nos outros ciclos, com esse incremento terças e quintas, correndo 45 minutos leve cada um dos dias. E com isso, eu cheguei a bater mais de 100 quilômetros na semana de pico, foram 103 quilômetros, foi o meu recorde, mas foram, no total, 8 semanas acima dos 85 quilômetros. Então, passando de uma semana só, 84 quilômetros anteriormente, eu fiz 6 semanas de volumes acima
de 85 quilômetros na semana. Só que o interessante aqui também é a estrutura dessas semanas, né? Então, o meu treinador, para ele conseguir dosar e, enfim, diminuir o risco de lesão e tudo, tudo que poderia ser negativo nesse aumento, a gente fazia 3 semanas, aumentando o volume entre elas, e uma quarta semana cortando na metade. Então, cerca de 50 quilômetros na semana. Então, exemplificando aqui, teve essa sequência de 4 semanas que eu fiz. 93, 97, 103, e aí baixei para 50 quilômetros. Então, essa foi a estrutura que ele montou justamente para a gente conseguir aguentar, né, os treinos e não pesar tanto. Claro, é possível também fazer só uma mudança em relação à intensidade dos treinos nessa semana regenerativa, mas ele quis de fato fazer com que o meu corpo ele resetasse e fizesse com que as próximas semanas eu tivesse 100%. Eu realmente sentia isso. Quando eu começava esse mini ciclo aí de 4 semanas, eu estava zerado. E, Barda, como que você lidava com essas semanas regenerativas? Porque, assim, elas são essenciais, né, em qualquer periodização ali de treinamento. Você mencionou ter feito ali 3 semanas de incremento, né, de carga de treino ou manutenção da carga de treino, e depois uma semana regenerativa. A gente pode aplicar, dependendo da pessoa, do atleta, 2 semanas de incremento, uma semana regenerativa. Isso pode variar, né, dentre por vários motivos. Como que você lidava com essas semanas regenerativas? Era aquela semana que você falava, putz, que delícia, que bênção isso na minha vida, aqui uma semana leve? Ou você é do tipo de atleta mais ansioso, fica ali, putz, que droga, eu tô perdendo performance aqui, não vejo a hora de voltar? Como que você lidou com elas? Então, Murilo, foi difícil. Não lidei tão bem. Até falei pro Caio, meu treinador, que tava difícil, sim, porque você passa de 6 vezes na semana para 3 vezes na semana. Eu realmente achei, será que essa é a forma correta de fazer? Será que essa vai ser a melhor forma de conseguir me deixar descansado? Via muitas pessoas também, a gente acaba se comparando muito, né? Realmente não é a melhor coisa, né? Mas acaba tendo muito disso, é natural. E aí as pessoas, nas semanas regenerativas, acabavam correndo volumes parecidos, reduzindo bastante a intensidade dos treinos. Então eu ficava muito com isso na cabeça. Só que eu sei que na prática funcionou super bem, porque justamente sem isso talvez eu não conseguisse chegar no limite de uma forma tão boa, assim, tão forte em todos os treinos, quando de fato o negócio começou a pegar. Então foi difícil, não vou falar que foi fácil. E aí depois, na terceira, quarta dessa, assim, eu já tava, nossa, que bom que a próxima vai ser uma regenerativa, porque eu via que não vai mudava acumulando absolutamente fadiga, nada. né? E não mudava absolutamente nada nas outras semanas. Não é que eu começava do zero ali, esse mini ciclo de 4 semanas, como se nada tivesse acontecido, como se eu nunca tivesse corrido. Não, estava descansado, estava tranquilo. E claro, importante também baixar os treinos de fortalecimento. Então, eu ajustava toda a minha semana regenerativa para ela ser regenerativa, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu tô correndo menos, então eu vou fazer mais força aqui na academia, sabe? Não, isso é contra-intuitivo total, porque o corpo todo precisa descansar. Nem colocava despertador nessa semana também, ia correr em horários alternativos, então era toda uma conjuntura para conseguir recuperar e entrar no miniciclo aí que vinha, que eu saberia que ia ser difícil. Que legal, é bem importante isso, né? O mesmo no período de polimento, né? As semanas anteriores à prova também, às vezes gera ali uma expectativa, uma ansiedade no corredor. Essas semanas regenerativas ou período de polimento, a gente que corre aí bastante, a gente vê que sobra tempo na semana, né? Putz, eram 6 treinos, você passou a fazer 3, sobra tempo, sobra energia. No final de semana você bate aquela bad lá, aquela tristeza, você fala, caraca, meu treino longo, eu queria fazer, né? Para quem gosta mesmo, é realmente um pouco desafiador, mas a gente acaba acostumando e quando a gente vê o resultado, a gente vê o quanto é importante. É isso aí. Com certeza. E aí a segunda mudança grande que eu fiz foi justamente em relação aos treinos de fortalecimento. Boa. Então, eu passei a fazer em loco 2 vezes na semana, com a pessoa me acompanhando. Então, isso foi muito bom, mas foi, acho que, o ponto mais difícil de todo o ciclo, assim, mais até do que os treinos de corrida. Eu sofria bastante nesses treinos de fortalecimento. Tinham dias que eu estava completamente esgotado mentalmente, assim, que eu fazia final de tarde, ali 6 da tarde, mais ou menos. Então, depois do dia de trabalho, já tinha corrido esses 45 minutos leves no dia, e principalmente nos dias seguintes eu tinha treinos difíceis, né? Então, quarta-feira eu tenho treinos intervalados, então fazer esse treino de fortalecimento na terça à noite, ou propriamente na quinta à noite eu tinha um treino longo no dia seguinte. Então, era um negócio que
já acumulava, assim, muito estresse mental, e eu achava os treinos muito difíceis, assim, eu genuinamente sofria nos treinos, em termos de repetições, em termos de intensidade, em termos de exercícios, muitas coisas para corrida, né? Então a gente sabe que não são exercícios muito estáticos, pelo contrário, são exercícios dinâmicos e bisets e muita coisa para fortalecer diversas regiões do corpo, muito fortalecimento do core também. E, nossa, eu saía realmente pingando, assim, dos treinos, mas cada um desses, assim, que eu vencia, eu até cheguei uma época que eu comentei, assim, né, a Vicky é a pessoa que me passa os treinos, né, falei, nossa, Vicky, só faltam 7 treinos, tô muito feliz. Daí ela falou, nossa, como assim? Já tá pensando nisso? Eu falei, já tô pensando, tipo, contei quantos faltam até Londres, são 7. Tipo, eu tava nesse nível, assim, já contando na regressiva, mas realmente fez uma baita diferença, porque, é o que eu falei, ela introduzia exercícios diferentes, ela conseguia fazer uma leitura de como eu estava no dia também, às vezes tirava uma série, às vezes colocava uma série, às vezes eu estava com alguma dorzinha, ela tirava algum exercício que estava previsto justamente para me poupar, então é super importante esse trabalho em loco também com uma pessoa. Legal. Ô Barda, eu tenho Legal. algumas dúvidas sobre o seu treino de força. Primeira coisa, a gente já tem um episódio sobre treinamento de força para corredores, mas você fez aquilo que às vezes as pessoas pensam assim, séries longas com baixa carga, porque afinal de aquela coisa, aquele pensamento intuitivo, né? O corredor não precisa ter muita força, porque ele é um movimento repetitivo e tal, ou você fez séries com bastante carga e às vezes com menos repetições? E a segunda pergunta é, você tinha um treino, um dia que você treinava o corpo inteiro? Ou você fazia, sei lá, um dia peito e costas e quadríceps e no outro, tipo, treino A e B? Perfeito. É muito interessante, né? E realmente eu era bastante leigo em relação a essa parte de fortalecimento, justamente porque a gente vê muitas coisas diferentes, né? Às vezes as pessoas falam que você precisa ser muito forte, então fazer muito treino de força. Às vezes você fala, nossa, só peso corporal, elástico, essas coisas um pouco menos nocivas, né? Uhum. Mas o meu treino era um treino de força mesmo, então a gente caprichava na carga e o número baixo de repetições, de 6 a 8, 3 séries mais ou menos. Perfeito. Então bastante agachamento, levantamento terra, Sempre enfim, multiarticulares, búlgaro. preferencialmente, né? Exato, exato. Então, eram exercícios mais de força mesmo, assim. E eu fazia corpo inteiro nas 2 vezes na semana, assim. Então, Perfeito. eu não fazia uma divisão do tipo parte anterior ou parte posterior do corpo. Eu acho que pode encaixar em alguns momentos, mas para um melhor aproveitamento, a gente fazia treinos do corpo inteiro, 2 vezes na semana, terça e quinta. Pode parecer assim pouco intervalo entre os treinos, mas claro, a gente também não chegava no limite ali, ou também nunca sentia que no dia seguinte eu estava muito fadigado pelo treino de força, justamente porque a gente dosava certinho. E a parte de membros superiores, alguns poucos exercícios, com certeza um foco muito maior para core e membros inferiores, certo? Exato. Até quando a gente malhava, né, a parte superior do corpo, tinha alguma parte inferior do corpo envolvida, assim. Então, eventualmente, fazer um supino com o quadril para fora do banco, sabe? Já trabalhando o glúteo, Glúteo. alguns movimentos também para as costas, em posições que eu estou também trabalhando o core. Então, era mais para não ficar parecendo uma pera, né? E não ficar muito feio ali. Mas era bem tranquilo, assim, também a carga baixa, mas é imprescindível justamente para conseguir trabalhar, né? A gente pensa que o corpo só precisa malhar a perna, né, para corrida, Tem mas a saúde depois da também, né? depois das provas a gente vê que, nossa, umas dor no trapézio, nas costas, Exato. no bíceps, né? Só de ficar segurando o braço no movimento da corrida. Então, até algumas coisas assim para reproduzir essas partes superiores, né, do corpo no movimento da corrida é super importante. Então, com certeza. Engraçado que você falou do bíceps, né? A pior dor no bíceps que eu já tive na minha vida, assim, já fiz treinos pesados de musculação, Sim. mas assim, pior vez foi depois de uma prova de 5 quilômetros, que eu acho que eu corri tão tenso, assim, Pois é. tão enrijecido, assim, que o bíceps esquerdo ficou estourado, assim. Mas é muito legal o que você falou, Barda, porque assim, a gente tem um episódio, né, como o André bem falou ali, sobre treino de força, e o treino de força para o corredor, ele é um complemento, né, ele, principalmente para você que tinha uma meta assim tão ousada, né, um maratonista com uma meta tão ousada de redução de tempo, um atleta sub-3, assim, treino de força, ele é complemento, ele é muito importante, né? Mas assim, 2 sessões semanais já é mais do que o adequado.
a questão de menos repetição, mais carga, mais peso, pelo que a gente acompanha na ciência, é o que traz resultados mais expressivos, né? A gente nunca falou mal ali dos treinos com maior número de repetição, Sim. menos carga. Eles podem ser também interessantes e podem trazer benefícios também, mas parece que o treino com mais carga, menos repetição, traz benefícios mais significativos, resultados mais significativos. Tem mais evidência, né? Então, assim, você fez ali também treinos com uma combinação, que a gente falou, supino, com quadril para fora, trabalhando glúteo para otimizar o seu tempo, tudo isso porque o seu foco principal é a corrida, né? Então, como o André falou também, a saúde, qualidade de vida é importante, por isso alguns poucos exercícios ali para membros superiores também acabam sendo relevantes. E para quem tem a oportunidade de fazer o treino presencial, ou pelo menos tendo um acompanhamento ali de alguém que você possa mandar mensagem todos os dias e perguntar, talvez fazer pequenos ajustes, é interessante, né? Como você falou, em algumas sessões, é Vicky, é isso o nome da pessoa? Isso, Vitória. A Vitória ali, a Vicky às vezes fazia ajustes, reduzia um pouquinho uma série, mudava um exercício, substituía, etc. Isso é muito importante, porque assim, não existe uma receita pronta ali, né? Não existe uma planilha pronta. A gente tem, é claro, um esqueleto ali, algo seguindo uma metodologia, né? Cada treinador ali segue uma, etc. Tem o seu jeito de prescrever treino, mas ao longo do processo é muito importante esses pequenos ajustes, né? E o feedback do atleta, ele é fundamental. Então o atleta falar assim, cara, eu tô indisposto, já faz 2 semanas que eu já não performo bem, eu tô indisposto, aí o treinador deve investigar o que tá acontecendo, tá dormindo mal, o volume de treino tá muito alto, passamos da conta aqui. Esses pequenos ajustes, eles são importantíssimos. Então fica mais uma dica para quem tá ouvindo. Se você tem a oportunidade de ter ali alguém presencialmente, ou pelo menos alguém remotamente que você possa estar em contato constante para esses pequenos ajustes, isso é de grande importância, principalmente quando você tem ali uma meta tão ousada e você está ali tão próximo do seu limite, daquilo que o máximo que seu corpo pode entregar, pode aguentar, então isso é muito importante. Sim. Boa. Esse dilema que o Barda falou ali é uma coisa que eu ainda não tenho uma resposta perfeita, porque se você faz o treino de força no dia do treino leve, você corre o risco de, no dia do treino de qualidade, você estar cansado do treino de força. E se você faz o treino de força no dia do treino de qualidade, você corre o risco de fazer um estímulo muito intenso de uma vez só, né? Então, assim, mas eu concordo que, assim, para a grande maioria das pessoas, né, o treino de força encaixa bem no dia da rodagem leve, né? Que foi o que você fez. E tem uma lição aí que eu acho que é muito importante para essas pessoas que estão justamente querendo fazer essa transição que você fez, né? Eu já quis fazer essa transição e eu fracassei, e hoje eu entendo por quê. Essa ânsia que a gente tem de aumentar volume, que a gente sabe, né? Que o volume tem uma correlação importante, a gente já falou isso em vários episódios aqui. A gente está devendo um episódio inteiro sobre volume de treinamento que a gente vai fazer. Mas a chave para incrementar volume, vamos ver se o Murilo concorda, é que você aumente o volume de modo que não atrapalhe os seus treinos de qualidade. Sim. Entendeu? Então, se você aumenta o volume e de repente você está no meio do seu treino intervalado e você fala assim, pô, quebrei no meio do treino, porque ontem eu rodei, você esquece. Tá? É melhor não botar esse volume adicional e focar em manter a qualidade do seu treino de qualidade, né? Ficou um pouco... Mas é isso, é realmente manter a qualidade do treino intervalado, ou de tiro, ou enfim. Né? Então, acho que esse é um grande ponto, assim, que eu acho que explica um pouco do sucesso que você teve. Não sei se você concorda, não sei se o Murilo concorda, sim. Mas acho que tem muito disso. Concordo, o volume de treinamento ele é importantíssimo, né, para a performance esportiva. Uma boa orientação ali, se você está exagerando ou não, é como você está performando nos seus treinos de qualidade, eu concordo. E outras 2 chaves ali para você fazer isso com sucesso, né, aumentar seu volume de treinamento. Primeiro, a gente já falou, você fazer em baixa intensidade, em real baixa intensidade, né? Que nem o Barda falou, frequência cardíaca baixa, 120 batimentos por minuto, isso era o baixo dele, para alguns talvez seja 130, 140, 100, dependendo da pessoa.
e também fazer isso de forma bem gradativa, né? O Barda mencionou ali que ele logo inseriu 2 sessões de 45 minutos, mas aquilo que a gente já falou no episódio também da regra dos 80-20, de aumento de volume, a gente já mencionou um pouquinho também, aumento ali de aproximadamente 10% por semana. Talvez para o Barda tenha sido um pouco mais, mas por quê? Porque o Barda já tem ali uma experiência prévia, de onde você já tá suportou vindo. Isso, da onde ele está vindo. Ele já tinha ali passado por semanas com volume perto ali de 80 km semanais, então fazer esse aumento pro Barda não foi algo ruim, foi algo que o corpo dele assimilou bem, mas mais uma vez, é uma coisa muito individual, né? Então, todo o contexto deve ser analisado. Então, fazer um aumento progressivo para você é importante, você analisar a intensidade com a qual você está correndo e você se preocupar em entender se você está performando bem nos seus treinos de qualidade ou não. Acho que esses 3 pontos são fundamentais para a gente conseguir aumentar o volume de treino de forma saudável, né, digamos assim. Ô Barda, uma coisa que a gente fala relativamente pouco aqui no podcast, mas eu entendo que é do interesse de muita gente. Suplementação, você usou algum suplemento? Quais? E se mudou alguma coisa em relação a ciclos anteriores? Perfeito. Não mudei absolutamente nada e eu só consumo creatina e beta-alanina. São as 2 coisas que eu utilizo de uso, né, contínuo, né, uso diário. E em alguns dias eu fiz uso do nitrato, né, antes dos treinos longos, principalmente. Então, E gel de carboidrato? Gel de carboidrato com certeza. Nos treinos longos ou em todos? Então, se passava de 1 hora eu já usava. Ah, tá bom. Principalmente com esse aumento de volume, né? A gente fez um trabalho também justamente para não, de forma alguma, entrar em déficit calórico ou deixar faltar na parte nutricional de alimentação. Então, eu ia muito no senso, assim, de como eu estava durante o dia, o que eu tinha comido antes, o que eu tinha comido na noite anterior, mas via de regra, passando de 1 hora, eu já suplementava, pelo menos com um gel durante a sessão. Perfeito. E o cafezinho, Barda? Tem cafezinho ou não? Então, eu não tomo café, né? Eu tomo pouco, assim, 1 por dia, assim, mas antes dos treinos, normalmente eu não tomo. Normalmente só como alguma coisinha e vou mesmo. Aí depois, quando eu volto, assim, para dar o start no dia, aí eu mando café com leite, assim, mas eu não sou aquelas pessoas que estão aficionadas em café, não. Legal. E eu não me recordo se você tem acompanhamento nutricional ou não, Barda. Sim. Tem, sim, né? Faço há algum tempo. Via de regra, eu sempre soube alimentar bem, assim, nunca tive nenhum problema em relação a isso. Inclusive, gosto bastante de comer, então, para mim é tranquilo, mas justamente para ajustar um pouquinho nesses momentos, né? Então, mais quantidade para não deixar faltar. E em alguns momentos precisa dar uma segurada para, enfim, tentar uma redução de peso, alguma coisa assim também, ter esse acompanhamento. E você perdeu peso no ciclo? Então, eu perdi um pouco, não muito. Inclusive, é um ponto que está pairando assim a minha cabeça de uma forma não tão boa, eu diria assim agora, né? Então eu sou uma pessoa relativamente pesada, né? Claro, isso é bem relativo, mas comparado com outros corredores, assim, né? Eu sou uma pessoa pesada, então eu tenho 1,83 de altura e tenho 83 quilos. E eu sempre fico variando assim entre 82 e 84. Tanto ciclo de Berlim, Chicago, Londres eu cheguei a bater um pouquinho menos, assim, 81 e pouco, mas nunca foi um negócio assim muito brusco. E aí eu acho que é o grande ponto que eu sinto que eu tenho para evoluir daqui para frente. Eu sinto que meio que quase cheguei no meu teto assim com o meu peso atual. E ainda tem espaço para perda de gordura, ficar um pouco mais leve. Eu acho que isso vai me ajudar muito, porque eu tenho me sentido até um pouquinho pesado, assim, em treinos de velocidade. Eu sinto que eu tô carregando muito peso, assim, entendeu? Entendi. Então, acho que é um negócio que eu consigo aí ajustar. Talvez a principal coisa que eu deva ajustar para as próximas maratonas. Interessante. Sobre o peso, né? O Barda falou, tô me sentindo pesado e tal. Talvez nossos ouvintes falem, caraca, 1,83, 83 quilos tá ótimo, né? Mas assim, é muito normal, né? Pensando principalmente em atletas sub-3, assim, a gente vê atletas muito, muito leves, né? Assim, com 1,83 de altura, é muito comum um atleta com essa performance que você tem pesar seus 72, 75 Exato, quilos. 75, né? máximo, Eu realmente fico até nas fotos da maratona é engraçado, porque eu tô no meio de uma galera assim, magrinha, e tem umas fotos que eu tô cobrindo, eu
com o meu corpo, tô cobrindo 3 pessoas atrás de mim, assim, sabe? Eu falo, Não, nossa, realmente dá uma destoada mesmo, assim. mas olhando as fotos, Barda, assim, você tá longe de ser gordo, é que você tem o ombro Sim, largo, você tem uma estrutura mesmo, assim. perfeito, Então, assim, perfeito. tem que. Isso é muito importante, né? Porque, de novo, a gente não pode se comparar, né? Você vê o queniano que Sim, 70% do corpo dele é perna. E a perna dele é um toquinho. Então, assim, exato. o resto, o braço também é muito fino, né? Então é uma composição corporal diferenciada, né? Eu acho que cada um tem que achar ali, talvez, o seu ponto, né, em que você consegue ter a sua máxima performance, mas também não sai da sua composição natural. Assim, eu acho que você sabe disso e você tem acompanhamento nutricional, mas evitar sempre, assim, é desaconselhável buscar perda de peso, ou seja, fazer déficit calórico durante o ciclo. Perfeito, Então, perfeito. sempre Isso assim, não para pode, quem tá como o Barda aí pensando nessa possibilidade, assim, beleza, você vai, então perde peso antes de entrar no ciclo, para você começar o seu ciclo ali já mais dentro do que você quer tentar manter ao longo do ciclo. Eu mesmo, ao longo dos meus ciclos, eu sempre perco peso, assim, isso é uma coisa que eu tenho ficado com uma certa atenção, até porque os meus 2 ciclos eu me machuquei ao longo do ciclo. Uhum. Então, assim, é uma coisa que eu preciso me atentar pro próximo, né? Que é uma coisa que esses dias eu tive esse insight. Falei, pô, cara, eu começo com 70, daqui a pouco quando eu vejo eu tô com 66. Então, assim, eu perco muito peso durante o ciclo. Então, cada um tem que buscar, assim, porque isso de forma geral é desaconselhável. Sim, Sim. exatamente. Tem que pegar o período de base, chegar em um peso, ou ter um incremento muito, muito leve, assim, no déficit calórico, que não vá comprometer, Exato. mas o ideal é que você não esteja em déficit durante o período do ciclo mesmo, justamente para não correr o risco de lesão, e seu corpo precisa estar 100% com o estoque ali para conseguir funcionar. Exato. Ô Barda, já que você tocou nesse ponto, algum susto aí ao longo do ciclo em termos de lesão? Como é que foi essa parte? Então, essa parte foi 100% tranquila. Que bom. Tive alguns resquícios, assim, do edema ósseo que eu tive nas tíbias, né? A canelite, foi a lesão que eu tive antes de Chicago ainda. Mas muitas vezes eu sentia uma dor nessa região, só que na soltura, né, na liberação miofascial, que eu faço uma vez na semana, a gente conseguia soltar, acho que era muito mais uma questão muscular do que propriamente do osso. Uhum. Senti um Uhum. pouquinho, mas eu acho que era também um negócio mais mental, assim, né? Ah, De, isso é nossa, tô comum. aumentando o volume, e com o volume que eu tava anteriormente me machuquei, então agora Isso é você muito sempre comum. fica sempre fica nesse risco, assim, né? Nessa iminência, parece até. E Uhum. aí, na prática, absolutamente nada. E, inclusive, eu tive um ciclo muito redondo, assim. Nossa, eu lembro de um dia que eu passei mal, assim, antes de fazer um treino longo, e eu consegui repor o treino na semana seguinte. Fiquei 2 dias, assim, um pouquinho mal do estômago só, e de resto, nenhuma intercorrência grande, graças a Deus, nenhuma lesão. Então, quanto a isso, eu posso falar que eu fui bem feliz nesse ciclo, porque Sucesso. consegui fazer exatamente o que estava prescrito ali em todos os âmbitos. Boa. Sensacional. Isso a gente tem um episódio, que aliás é um dos episódios mais escutados, é o segundo mais escutado aqui do podcast, que é o que a gente trouxe a Naira para falar justamente sobre a diferença de dor e lesão. Uhum. E nesse episódio ela fala muito sobre essa questão da hipervigilância, né? Então, assim, quando a Pois gente é. tem uma lesão prévia, eu vivo muito isso, né? Que eu tenho um histórico grande. Qualquer coisa que você sente ali naquela região, você fala assim, putz, meu Deus. E aí você acaba. Muitas vezes você toma sustos e na verdade aquilo ali não é lesão. Então, assim, não é tão simples, às vezes, superar mentalmente uma lesão E anterior. parece ter uma câmera ali, né? Tipo, uma É, câmera na canela que Mas é a se começa a hipervigilância. correr, É, exato. é. Então é um é muito negócio louco chato isso. mesmo. É muito Você tem louco. que deixar a lesão ir embora na medida que diagnosticamente, enfim, de uma forma Uhum. diagnosticada, ela já foi embora. Então você precisa também deixar ela embora, sabe? Meu Uhum. treinador É, me falava muito isso. João, deixa a lesão já foi, deixa ela embora, senão não tem como, Exato. né? Não se é, apegue, quando a né? gente vai, quando a gente fica com esse hiperfoco, a gente fica igual doido, né? A gente fica pulando, vê se dói, aperta, passa a mão. Exato. Ah, nossa, eu tô sentindo um negocinho aqui. Ah, é engraçado isso. Bom, Barda, algum ponto adicional assim do ciclo? A gente pode ir para a prova? Alguma coisa que é relevante que a gente não falou, que você lembre? Não, do ciclo acho que foi isso realmente. Então, aumento do volume, trabalho de fortalecimento presencial
e foi super, super legal, assim, funcionou tudo. Vamos para a prova agora. Tem Fechou. bastante coisa também. Maravilha. Em relação à viagem, aos dias pré-prova, conta um pouquinho como é que foi aí a chegada, se sofreu com fuso ou não, se sofreu com Maravilha. alimentação ou não. Perfeito. Bom, a maratona foi domingo, né, dia 27, e eu peguei um voo quarta-feira à noite aqui no Brasil para Londres, né? E aí começou aí, né? Porque nas outras maratonas eu tinha chego um pouquinho antes. Eu tinha chego na quarta-feira, né? Tinha chego na cidade da prova. Então, tanto Chicago quanto Berlim, eu consegui chegar um diazinho antes. Então, para Londres eu estava um pouquinho apreensivo em relação a esse fator da proximidade da prova, né? Eu ia pousar em Londres quinta-feira, 3 da tarde. Então, pouco tempo aí relativo antes da prova. E também tinha a questão do fuso horário, né? Que eram 4 horas a mais lá em Londres. Então, eu peguei o voo da meia-noite aqui no Brasil, e aí a gente chega lá, já são 3 da tarde, né? Hum. Então, assusta um pouco, porque você fala, nossa, putz, era como se estivesse acordando aqui ainda, 10 da manhã, lá já são 3 da tarde, né? Então, pega um pouquinho em relação a isso. E eu sou bem noiado em relação a esses dias pré-prova, justamente porque tem muita coisa para fazer na cidade, tem logística, tem retirada de kit, tem 1 milhão de pop-ups de lojas, eventos acontecendo, mas o foco é a prova. Então eu preciso lembrar que eu vou correr domingo 42 quilômetros, eu preciso estar completamente descansado para correr. Então eu preparei uma logística de chegar, deixar minhas coisas no hotel e já retirar o kit, isso na quinta-feira. Então, realmente foi uma Melhor missão, coisa. assim. Foi a melhor coisa que eu fiz, mas foi uma missão, porque até pegar as malas, chegar no hotel, umas 4, 4:30, aí uns 40 minutos também de metrô até a Expo para retirar o kit. Mas beleza, fechava às 8 da noite, estava tranquilo que ia dar tempo. Cheguei 18 horas exatamente para retirar o kit. Peguei o kit, voltei pro hotel, falei, nossa, maravilha, tranquilo. Eu acho que eu tinha ido em uma loja só na quinta-feira, que era meio que caminho, assim, era bem perto de onde eu tava ficando. Então, Uhum. fui na Nike, exatamente. Então, é até uma novidade aí do outro episódio, né? Eu virei um dos embaixadores da Nike aqui no Brasil, então, Legal super demais. legal o Legal. Eu tenho suporte acompanhado. deles. Legal. Muito, muito legal, assim, sensacional o trabalho que eles estão fazendo. Fora que é a Nike, né? Enfim, minha ficha nem cai ainda. Eu falo assim, parece, nossa, como assim, né? Uhum. E aí eu fui lá retirar algumas coisas também, porque tinha uma coleção especial, né? A prova é da New Balance, tá lá em Londres, mas a Nike tava com uma loja absurda, assim, inclusive chamou bastante atenção, foi bem legal. E eu falei, bom, beleza, kit em mãos, Nike que eu queria passar, e aí fui pro hotel descansar. Só que aí você chega no quarto, né? Era 10 da noite, horário de Londres, só que são 5 da Seis da tarde, tarde, né? pro 6 da 5. tarde aqui. Eu falei, bom, vamos ver o que acontece, né? Consegui dormir, só que acordei tipo 2, 3 da manhã, assim, como se tivesse sido um cochilo mesmo. Uhum. E aí, nossa, foi péssimo, porque demorei para voltar para dormir. Eu já tava com essa questão do fuso horário um pouco na minha cabeça de ser possivelmente um problema. Uhum. E aí, logo que acordei assim, voltei a dormir, consegui, sei lá, depois de uma hora voltei a dormir. Aí na sexta-feira eu acordei, meu planejamento era não fazer absolutamente nada, sexta e sábado. Aí tomei café da manhã, voltei pro quarto do hotel, e aí, putz, nos grupos de WhatsApp, assim, tem pop-up da NRR, tem pop-up da não sei o que, tem pop-up da não sei o que. Aí meus amigos, João, meu, pelo amor de Deus, velho, vai viver, vai pras lojas, você tá numa Major em Londres, a maior maratona da história, 58 mil pessoas, não fica com essa nóia. Eu falei, beleza, vou lá, pô, tá certo. Eu falei, não, meu Deus, onde tava com a cabeça, né? Uhum. Aí, putz, comecei a bater perna. Uma loja, comprei coisa. Segunda loja, comprei coisa. Parei para almoçar, beleza. Aí falei, nossa, meu, tô andando muito. Mas beleza, vamos pra quarta aqui. Resumo da ópera. Cheguei no hotel 3 da tarde, então saí às 10 da manhã, voltei 3 da tarde. Tentei fazer a maioria dos trajetos com transporte público lá, mas não tem como, né? Então, acabei andando bastante. Deu acho que 20 quilômetros. Aí eu falei, nossa senhora, meu Deus, Isso talvez na tenha dado sexta. uma. Na sexta-feira. Na sexta. Talvez tenha dado uma leve emocionada aqui. Aí, depois disso, foi foco total no descanso. Uhum. Então, achei que, putz, fiz a coisa certa, tinha que realmente dar essas andadas, peguei coisas super legais, algumas lojas muito interessantes.
Mas senti as pernas pesadas, assim, de um jeito que eu falei, nossa, tive evento do Strava na sexta de manhã, lembrei agora. Então, já tinha feito uma corridinha, assim, um shakeout de 5 quilômetros, mas depois eu acabei andando mais ainda. Então, total 20 quilômetros na sexta-feira, e fiquei um pouco complexado, não posso negar, mas eu tinha uma carta na manga, né, que todo sábado anterior à maratona eu faço uma soltura. Então, normalmente vai um pessoal, uns físios aqui do Brasil mesmo lá, tinha marcado 3 da tarde no sábado, né? Então, dormi sexta-feira para sábado tranquilo, estava mais acostumado no fuso horário, acordei sabadão, também dei uma corridinha de 20 minutos leve, lá no Hyde Park, do lado do meu hotel, foi sensacional para sentir um pouquinho o clima da prova, as pessoas, fomos até o Palácio de Buckingham, que é onde fica a chegada, então foi super legal. E aí voltei pro hotel e aí foi foco total. Então, comendo muito, né? O carbo load já tinha começado na sexta-feira, mas sabadão deu uma intensificada. Então, aumentando ali, 30%, 40% do que eu comia de carboidrato nas minhas refeições. E também bastante carboidrato líquido, né? Tem gente que tem um pouco de resistência para ingerir as coisas, né, de forma sólida. Acho que, nossa, eu vou ficar completamente estufado. Então, tomando suco, tomando Power Powder da Z2, enfim, coisas para realmente fazer com que eu estivesse com o estoque lá completamente cheio. E fiz essa liberação também no sábado, umas 3 da tarde mais ou menos. Então, depois da liberação, eu senti que eu estava tranquilo em relação a essa parte, porque eu acho que a pior coisa que tem é você chegar numa prova dessas. Eu sofri isso em Nova York, porque Nova York, na sexta e no sábado, eu acabei fazendo coisa na prova, minha primeira maratona, então não conhecia muito, né? Viagem. Então, Londres, Berlim, Chicago já tinha feito 2 dias assim de descanso. Londres eu dei uma exagerada na sexta, mas consegui compensar no sábado. Boa. Então, tava com a cabeça tranquila, comi bem e aí separei todas as coisas pro grande dia no domingo. Maravilha. E alguns ouvintes aí talvez estejam pensando, né? Caraca, pô, o Barda já fez aí várias maratonas, aí andou 20 quilômetros, ficou com a perna dolorida, né? Coisa estranha. Mas isso é muito comum, né? Porque assim, o Barda é corredor, ele não é um caminhante, né? Exato. Ele não caminha 20 quilômetros todos os dias na vida dele ali. Então, assim, é um estímulo diferente, trabalha a musculatura de uma forma um pouco diferente. Fica muito então, mais tempo em pé, né? Exato. Fica muito mais tempo em pé. Então, isso é muito comum, né? Quando as pessoas viajam ali para algum local diferente para correr, é muito normal que as pessoas acabem andando mais do que deviam na véspera de uma prova. Isso, às vezes, pode custar caro, né? Então, é claro, tem que ter um equilíbrio ali, porque, poxa, você está viajando, você está gastando seu dinheiro, está num lugar legal, você tem que aproveitar também. Mas Exato. é isso, tem que tomar cuidado. Aí o Barda foi lá, sabadão, pegou um day off mesmo ali, descansou mesmo, fez a soltura. Tem que saber equilibrar e tomar bastante cuidado com esse ponto, né? Porque eu já vi várias pessoas pagarem um preço caro aí por isso. E tem que se conhecer, cara, porque esse que você falou, né? Pô, cheguei mais perto da prova, assim, pra quem sabe que não vai se controlar, que vai chegar na cidade e vai querer explorar, às vezes é melhor, cara, chega na sexta, entendeu? Exato, já pega o kit, que já vai pro hotel, tem fuso, tem, mas assim, não adianta nada você chegar e você passa uma semana inteira turistando, andando que nem maluco, ou comendo errado. Tem gente que não aguenta, chega lá e fala, putz, tem um monte de comida diferente. Então, assim, você tem que se conhecer, né? Eu não tenho opinião formada sobre qual cenário é melhor. Eu tendo a preferir chegar, tipo, numa quinta, pra mim tá ótimo. Sim. Pensando na prova, porque você resolve o kit, você tira isso da frente. E assim, cara, é uma sensação, vamos falar a verdade, a maratona é muito legal, mas esses dias pré-prova é uma angústia. Totalmente. Você fica ali meio se sentindo enjaulado, você passa no restaurante que tem uma comida que você quer comer, você vê o pessoal tomando ali um pint num pub que você quer tomar, você quer turistar, você quer conhecer, você quer andar no museu, é uma tentação, a verdade é essa. Então, você assim, não vê a hora de chegar logo à prova, né? Exato, fazer a prova, exatamente. E acabou e poder aproveitar. Esse é o lado... Eu preferia até chegar antes, assim, acho que eu prefiro chegar antes, assim, terça, quarta-feira, porque dá uma aclimatada, já livra as pendências, até para dar uma turistada antes, e aí sexta e sábado, perna para cima, que dá o tempo de recuperar. Mas porque também eu só tinha feito isso anteriormente, então o efeito de comparação com Londres, talvez se eu tivesse começado a fazer antes, né, de chegar já na quinta, sexta, talvez eu preferisse chegar em cima, mas isso é bem relativo realmente, tem que entender também qual é o seu objetivo na prova, às vezes você quer só completar, então você está tranquilo, a gente bebe antes, a gente que
faz tudo antes que tem para fazer e, putz, beleza. Então, é muito relativo também quantos dias você vai ficar depois, se vai conseguir aproveitar ou não a cidade. Exato. Ninguém vai para Londres e não vai ver os pontos turísticos, sendo que vai embora segunda-feira, mas tem 3 dias antes da prova. Vai fazer os pontos turísticos antes. Então, é relativo. Exatamente. Ô, Barda, vamos então para a prova em si. Então, assim, Bora. Como que você acordou no dia, como é que você se sentiu, como é que foram os primeiros quilômetros, dá aí um report aí, conta como é que foi esses 42 quilômetros. Quando que você percebeu que ia dar, né? Que você ia conseguir atingir a sua meta? Qual estratégia você utilizou ali de prova, né? Você fez progressiva, não fez? Manteve ritmo? Conta aí. Perfeito. Até começando um pouquinho antes, né? Na semana da prova já tinha tava se falando muito em relação ao clima em Londres, né? Então, a gente estava vindo aí de dias sem nenhuma nuvem no céu e relativamente quente para essa época do ano lá. Então, teve uma certa tensão no sábado em relação a um e-mail que a organização mandou alertando as pessoas em relação à temperatura e que não era um dia para recordes. Exatamente isso que estava descrito no e-mail, completamente grande, assim, era o destaque do e-mail. Meu Deus. Pessimistas? Não, exatamente, exatamente assim. Né? Eu lembro que eu acordei e peguei aquilo e falei, nossa, já era, realmente, putz, dei azar, que pena, enfim. Só que, enfim, tem que comparar, né? Qual que é o efeito de comparação deles? Seria um dia normal, em abril, na Europa, um dia londrino, né? Então, a gente estava falando de uma largada em torno de 17, 18 graus, que a prova larga 9 da manhã, podendo chegar até 22, 23 graus, meio-dia, 1, 2 da tarde. Então, a gente está falando aí de uma temperatura elevada, tá? Em relação quente para correr. É quente. Não Mas dá para falar que não quente. é quente. Não é o nosso quente. E não tinha uma nuvem no céu. Então, nos dias anteriores, né, já não tinha uma nuvem no céu, e no dia da prova também não tinha uma nuvem no céu. Então, era um clima diferente, assim, né? Mas, eu acho que isso, né, até adiantando um pouquinho, tirou um pouco da minha pressão, sabia? Eu acho que foi super, super positivo. Caramba. Porque se tivesse aquele dia lá 10 graus, sabe? Nublado, aquele dia perfeito, você fica mais tenso, porque aí a necessidade de entregar é maior. Você fala assim, putz, sabe, na minha cabeça aqui no fundo, eu tava assim, qualquer coisa, tem uma desculpa do tempo, sabe? Vou falar que tava calor, tava um puta sol, que eu cheguei lá, não tinha como performar naquelas condições, sabe? Isso realmente, no final, até percebi isso depois, né? Não pensei isso no dia, assim, mas pensei que depois, nossa, foi ótimo, porque realmente eu estava super tranquilo. Então, na noite anterior à prova, eu tive a melhor noite da viagem. Então, foram 3 noites, né? Sendo uma antes da prova. Deitei para dormir, assim, 10 e pouquinho. Como a largada era 9 da manhã, eu fui acordar 6:30 da manhã só. Então, acordei 6:30 da manhã, assim, eu não durmo com relógio, assim, mas devo ter dormido pelo menos 7 horas, o que é um luxo pré-prova, assim. É difícil. Eu normalmente costumo dormir 5, 6 horas, muita ansiedade, só que, deitei, fechei o olho, dormi, acordei uma vez, assim, durante a noite para ver o horário, depois acordei uma hora que eu ouvi um barulho, assim, no hotel, a galera já tava acordando lá, 6:30 da manhã, acordei, fiz as coisas com calma e fui de metrô pra largada, né? Então, Londres larga em Greenwich, que é um pouquinho afastado assim do centro, então tem uma logística envolvida, nada comparado a Nova York, mas também não é Berlim e Chicago, que é no centro da cidade. Então tem uma logísticazinha assim, metrô, tal. Chegando lá, deu para perceber que realmente estava quente, então o lugar de concentração assim é um gramadão gigantesco e a galera tava sem aqueles casacos que eles doam, sabe? Sem roupa de frio. Eu fui com um casaco assim, porque estava planejado ir com ele, mas falei, nossa, nem precisava, sabe? Tipo, super tranquilo assim, sol, e até cheguei, já deixei o casaco lá e fui largar. Aí, o que acontece, né? Eu tava na primeira largada, então isso foi fundamental mesmo, assim, porque realmente foi a maior maratona da história, né? Até aqui, até superou Paris. E é um negócio que, por experiência própria, é importantíssimo você largar o mais na frente possível nessas provas. Então, eu estava na primeira largada, depois dos profissionais. Então, os profissionais largaram 9:15, eu larguei 9:16. E a minha estratégia era exatamente uma só, plano A, não tinha plano B, temperatura, não tinha influência. Normalmente eu não faço nenhuma progressão também na prova, gosto de manter um ritmo constante. Então,
eu tava almejando, assim, os 3,55 por quilômetro para largada, né? Então, largar aos 4, 3,55, também dá uma aclimatada. E aí, no quilômetro 5 da prova, né, tem uma descidinha. Então, eu já contava com essa descidinha para dar uma embalada para tentar manter uns 3,50, que era o meu objetivo até o final da prova, até todo sempre, até aguentar. Então, foi exatamente isso. Larguei para uns 4, 3,55. Mesmo tendo largado bem na frente, e até na frente do meu grupo que largou, eu senti a prova bem cheia nas primeiras ruas, né? Como é uma região um pouco mais afastada, são algumas ruas bem estreitas, assim, acho que para uma Major, até se estranha um pouco, umas casinhas, né? Uma galera meio pacato, assim. Então, tem aquela questão de querer também seguir a linha azul no chão, né? Para determinar um caminho mais rápido do começo ao fim dos 42 quilômetros. Então, essa linha azul fica uma briga, assim, de ombro com ombro, né? Então, às vezes você ultrapassando umas pessoas também. Então, demorou um pouquinho para dar uma engrenada nesse começo. Mas, putz, estava super tranquilo em relação ao que estava proposto. Estava me sentindo super bem. Então, passei os primeiros 5 quilômetros ali para 3,55, 3,56, exatamente dentro do previsto, né? E aí, de fato, tem uma descidinha bem tranquila, assim, que é ótima para dar uma embalada no quilômetro 5, e aí engatei um 3,50 e fui. Bom. Aí, a primeira metade da prova foi super tranquila, consegui passar super bem, exatamente no que estava proposto, só que no quilômetro 15, mais ou menos, eu comecei a sentir um pouco de dor no quadríceps, assim, na perna mesmo, na coxa, mas dor normal, dor muscular. Só que eu achei muito precoce mesmo, assim, porque é uma dor que normalmente eu sinto em todas as provas, sem exceção, mas lá pro quilômetro 25, 30, 35. Então eu falei, nossa, realmente essa parte muscular aqui vai ser, eu acho que, um dos grandes desafios do dia. Aí você lembrou dos 20 quilômetros da sexta. Exato. Não, eu tenho certeza que foi isso, assim. Aí eu falei, nossa, tipo, meu, realmente foi isso, não tem nem muito o que falar. Porque completamente estranho, assim, um negócio que em todos os treinos longos que eu fiz eu nunca senti. E é aquela dor que no dia seguinte você acorda, parece que você malhou perna pela primeira vez na vida com maior peso nas suas costas, assim, sabe? É dor muscular mesmo, assim, do músculo ali, cada pisada que eu tava dando eu sentia que já tava fadigado, assim, o quadríceps, né, a coxa. Mas beleza, enfim, até aí eu falei, bom, vamos com isso aqui até o final. Não será por isso que eu vou diminuir ou qualquer coisa do tipo, né? Aí consegui administrar. Na meia, eu passei para 1:21:30, então passei bem forte na meia maratona. Até dei uma leve emocionada, assim, né? Do quilômetro 15 ao quilômetro 20. Então, tô falando assim de 3,50 cravado na meia maratona. E quase bati meu recorde de meia maratona na primeira metade de Londres, né? Eu tenho 1:21:08, né? Tá um pouco defasado, porque não faço tanta meia maratona, mas passei para 1:21:30, 1:21:40, alguma coisa assim. Então, nessa passagem de meia maratona, eu já me deu um alívio que falei, bom, legal, tô com uma margem interessante aqui, 1 minutinho para as 2:45, né? Então, legal, ótimo. Só que eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, não, eu sei o que aconteceu, né? Tem um momento super icônico da prova, que é a Tower Bridge, né? Momento no quilômetro 20, um pouquinho antes da meia maratona, você tá numa ruazinha assim, você vira, tem a Tower Bridge. Diferente das pontes de Nova York, tem muita torcida nessa ponte em Londres. E é linda, né? É Você bonito vê ela, mesmo. Eu não ela é conheço icônica. presencialmente, mas já vi várias fotos e Não, vídeos, né? É um absurdo. momento legal da prova. É surreal, assim. Então, eu já estava bastante ansioso para viver esse momento. E, nossa, uma galera, assim, filas de 5 pessoas, assim, sabe? 5 camadas de pessoas na Tower Bridge, um barulho gigantesco. E, claro, ela sobe e depois desce, né? E depois dessa descidinha, assim, nossa, eu dei uma embalada um pouco perigosa, que, tipo, eu até achava que o relógio estava um pouco errado, assim. Então, estamos falando de relógio mostrando 3:40, 3:45, 3:40, 3:45, 3:40, 3:45. Só que eu tava me sentindo super bem mesmo, assim. Então eu falei, nossa, que delícia, tipo, nossa, nunca imaginei correr, sabe, do quilômetro 21 ao 30, mantive uma média de 3:45 por quilômetro, coisa surreal, assim, surreal mesmo. Então, esse momento da prova foi super
super importante, mas obviamente eu dei uma leve emocionada, assim, né? Além do que eu deveria ter trazido um pouquinho a consciência para esse momento, mas enfim, toda a somatória aí de fatores me fez emocionar. E aí também, em paralelo, começou a epopeia do número, né? Então, voltando só um pouquinho, o número de peito, normalmente, né, os números de peito das provas, eles vêm já furados nas extremidades. O de Londres não veio. E eu odeio aquela taxinha que vem normalmente nos kits, porque ela faz com que o número ele fique indo para frente, para trás, para frente, para trás. Ela não deixa o número completamente preso. E eu tenho uns negocinhos que eu uso, que é um botãozinho assim, que ele deixa o número preso. Eu não consegui colocar esse número antes, então eu fui com as taxinhas da prova. Eu já estava meio tenso em relação a isso, porque eu sei que eu tenho problema, eu tenho um histórico de, putz, já ter arrebentado o número com os dedos, assim, durante o movimento da corrida. E aí não deu outra. Quilômetro 25, dedão, tou. Tirou a parte de cima, canto superior direito do número. Até aí tudo bem. Tirou uma extremidade, tá preso por outras 3 extremidades, ok. Juro, depois de 10 minutos, tou. O de cima também caiu. Então meu número que tava para cima ficou para baixo, ponta cabeça. Se fossem os de baixo, menos mal, né? Exato, os de baixo super tranquilo. Os dois de cima. Nossa, eu falei, nossa, não acredito. E Londres usa o sistema do chip no número. Então, já é um negócio que para mim é 100% ultrapassado. Eu não entendo qual é a lógica disso. Mas você precisa ficar com o seu número. Ponto. É o seu número que vai determinar todas as passagens e todos a cronometragem oficial, tudo mais. Aí o que eu fiz, né? 6 dias antes de Londres, teve Boston, John Courier, né, que ganhou Boston, Sim. né, profissional, caiu, perdeu o número, colocou o número no bolso. Eu falei, bom, não sou profissional aqui, mas para não ter o risco de cair ou não ver, que vai ser o pior dos cenários, praticamente uma catástrofe, eu vou colocar meu número aqui no bolso. Então, beleza. Eu retirei os dois de baixo, deliberadamente, dobrei o número e coloquei no meu bolso, que fica o meu celular, que é um bolso que tipo, eu nunca acesso durante a corrida, ele fica lá, então eu falei, bom, beleza, pelo menos vou ter todas as marcações do cronômetro. Quando tiver na chegada, eu só tiro o número aqui do bolso, coloco ele na mão pra galera ver que, enfim, eu não sou um louco que tô correndo lá. Tudo isso correndo a 3,50 por quilômetro. Exato, não, foi uma epopeia, assim, realmente foi difícil, porque, putz, isso era um negócio que eu sabia que ia acontecer, mas eu não tinha a complexidade de como isso ia me afetar, assim, né? Então, claro, a cabeça eu já fiquei meio tenso, porque, putz, eu corri do quilômetro, sei lá, 28 até a chegada sem número de peito, visível, né? E aí você fica até meio assim, putz, se alguém te parar, se alguém ficar bravo com você, você abre margem para isso, né? Não tem como, a pessoa não sabe exatamente, né? E aí, beleza, quilômetro 30 passei, então, nessa parcial de 3,45, aí eu falei, nossa, meu, que delícia, ótimo, só que, obviamente, depois do 30, eu comecei a sentir muito, assim. Então, esse 3,45 começou a cair um pouquinho, então, eu fiz algumas parciais bem interessantes, do 30 ao 35, só que na minha cabeça, tava demorando muito para passar, foi tipo uma eternidade, assim, tipo, chegar no 35. Então, eu consegui manter ali uns 3,50, 3,49, 3,52, estava dentro do previsto inicialmente, então estava feliz porque consegui manter. Só que aí no 35 em diante, realmente foi muito difícil mesmo, assim. Então já começou a cair o meu ritmo, cheguei a bater 3,55 em alguns, 57, foi complicado, assim. Até o quilômetro 40 foi super difícil. Só que quando eu cheguei no quilômetro 40, né? E aí até foi engraçado, porque eu vi meus pais no 38, consegui dar oi para eles, tal, tudo certo. Meus irmãos estavam um pouquinho mais na frente no 40, eu já não conseguia nem levantar o braço mais, assim. Tava Caramba. sofrendo totalmente, assim, tipo, é difícil explicar, assim, porque eu não sei nem explicar o que eu senti, assim, na hora. Mas tipo, só quer acabar a prova, você só quer acabar, você não sabe o que você está fazendo lá, você não sabe por que você faz isso, e muita gente me passando que tinha largado de uma forma um pouco mais conservadora. Então foi difícil, assim, foi difícil demais esse final. Aquela emocionada ali no 20 não, custou caro. Do 21 ao 30... Não dá pra saber, na verdade, né? Mas muito provavelmente, mas acho que muito provavelmente. Fica a pulga atrás da orelha, né? Mas até no 35, né, Murilo, você até perguntou, eu já sabia que estava garantido. Eu tinha certeza, no 35, claro, a não ser que acontecesse a catástrofe do ano, de começar a andar, ou cair para 5 por quilômetro, eu ia conseguir
Porque as minhas parciais eu tava passando 2 minutos abaixo do tempo de 2h45. 2 minutos, assim, tipo, uma sobra boa. 2 minutos, assim, eu falei, nossa, 7 quilômetros. Eu tenho 2 minutos de margem para fazer o que eu tô fazendo aqui até o final, sabe? Impossível não dar certo. Então, de certa maneira, eu até dei uma reduzida para conseguir tentar aproveitar um pouquinho mais e minimizar um pouquinho essa sofrência, sabe? Mas realmente, tipo, veio tudo junto e foi difícil demais, assim. Então, passei o 40 completamente sofrendo, já uns 4h05, 4h10, mas eu sabia que estava garantido. Então, tipo, na minha cabeça eu estava super feliz, assim, sabe? Tava super tranquilo no geral, mas, tipo, os sintomas físicos, eles se sobrepõem a qualquer coisa que você esteja sentindo no momento, sabe? Então, eu não consegui sentir, não consegui olhar. E aí, beleza. Tava já planejado ali para acabar num 2h43, 2h30, mais ou menos. E aí, putz, eu tinha visto muito falar, né, em relação à chegada de Londres, que é icônica, né, que você vê o Buckingham, você vê o Big Ben, aí você vira à direita, Buckingham Palace. Eu falei, nossa, que demais, esse é o momento da minha vida. E eu, como bom blogueiro que sou, né, acho que essa é a palavra certa, né, eu fui gravar um vídeo, né, desse momento. Eu falei, nossa, que delícia. Então, deixa eu pegar aqui meu celular, gravar essa chegada, porque, isso aqui nas redes depois vai bombar e, pô, eu quero gravar esse momento, eu passando aqui, vendo esses pontos turísticos icônicos, beleza. Peguei o celular do bolso, isso no quilômetro 41,5, né? Os últimos 700 metros da prova. No Peguei mesmo bolso do número de peito. Exato. Peguei meu celular do bolso, tava tão molhado o celular que eu não conseguia nem apertar naquele botãozinho da câmera para abrir a câmera. Nossa. E, obviamente, não tinha nenhuma parte do meu corpo plausível secar. Exato. Aí fiquei, assim, tem até uma foto que eu tô com a regata, assim, tentando secar, mas só molhava mais. Aí eu falei, quer saber? Não vou. Deixa, dane-se. Deixei o celular aqui no bolso. Quando eu deixo no bolso, cadê o número de peito? Já era. Puta, foda. Já era. Imaginei, eu falei. Nossa, eu tava sem número de peito, e aí foi realmente um desespero absurdo, assim. Tava na reta final, nos últimos 300 metros. Aí, eu não parei de correr, eu olhei para trás, assim, mas eu sabia que eu já tinha passado bastante daquele ponto. E, obviamente, eu tava zero disposto a voltar, porque ia complicar o meu tempo, e principalmente eu não sabia se eu ia achar o número ou não. Sabe? Sim, Não tinha nenhuma não tem garantia nem que meu como, número tá lá. não tem nem como. Aí, num ato de desespero, falei com um voluntário lá na reta final, gritei assim, tipo, my bib number, I lost my bib number, não sei o quê. Tipo, a pessoa falou, só vai, tipo, sei lá o que ela falou, nem lembro o que ela falou assim, não lembro nem como era a pessoa, assim, tava tão extenuado e desesperado. E aí, foi isso, eu completei a prova ali, tem 3 fotos minhas que eu já tô com o braço levantado, assim, olhando pro lado, procurando o primeiro voluntário para falar. Falei, nossa, preciso pegar a medalha, preciso pegar minhas coisas e, putz, tô sem o número, então não vai dar que eu cheguei aqui, entendeu? Caramba. E aí, tipo, falei com o cara ali, 10 segundos, o cara olhou para mim, eu tava mostrando foto do meu número de peito na regata antes, durante a prova, não sei o quê. Consegui pegar a medalha lá. Mas, tipo, é lógico, foi péssimo, assim, isso cortou minha brisa, Da essa chegada, frase, né? Ruim pra caramba. cortou totalmente a minha brisa, assim, tanto que encontrei 2, 3 amigos que fizeram também tempos incríveis, assim, 2h43, que, os caras ficaram desesperados por mim e eu também acabei cortando a brisa deles, sabe? Eu falei, o que eu faço? Desespero e tal. E aí começa a galera lá no Brasil, o que aconteceu? Tá bem, completou, não completou, tal, porque que estavam seguindo pelo aplicativo, né? No aplicativo tinha dado a última em 2h40, né? No 40º quilômetro, né? Quilômetro 40 ali foi a última hora que ele tinha dado, né? E aí foi isso, fiquei mais 8 dias em Londres depois, e até eles conseguirem, né, de fato, atestar o meu tempo, foi sexta-feira, então 5 dias depois da prova. Que sufoco. E aí fiquei nessa tensão, fui presencialmente no London Marathons, Events, Headquarters lá. Só que no final das contas, né, o negócio não é comum, mas tem um negócio lá no site já pronto para a pessoa clicar um botão. Normalmente é para
pleitear um tempo diferente, não que não tenha completado a prova, mas às vezes o GPS dá algum problema, então tem lugar para pleitear um tempo diferente final. Mas o meu, no caso, era para pleitear meu tempo final. Então, no final deu tudo certo. Cara, eu acompanhei Reconheci. um pouco, eu achei que você não ia conseguir, sendo bem sincero. Exato. Porque eu falei, Porque pô, o cara cruzou sem número, é pro chip, ferrou. é isso, tipo, no frio da questão é isso. Eles podem alegar, né? E os londrinos, né? Pessoas corretas, né? Enfim, não tem jeitinho brasileiro, não tem nada. O cara pode alegar, olha, você sabe, e eu sei, obviamente, todo mundo sabe que o número é imprescindível para começo, meio e fim da prova. Então eles poderiam alegar que, não deu, entendeu? A minha Travou o áudio. Desculpa. É. A minha sorte foi que estava até o quilômetro 40, né? Então foram literalmente os últimos 2 quilômetros que não atestou. E tinha o meu GPS. Então essa somatória de fatores mais a foto da chegada. Então juntando essas 3 coisas, eu acho que eles conseguiram atestar que de fato eu tinha corrido nesse tempo. E aí eles colocaram manualmente o tempo, 2:44:18, que foi exatamente o tempo do relógio, do GPS, bom demais, né? Cara. Que bom que deu certo. Se não tivesse tido isso, possivelmente eu conseguiria 2:43 alto, 2:43:50. Eu estimo aí uns 30 segundinhos nessa parada para falar com o voluntário. Tem até um negocinho no GPS que eu vou um pouquinho para trás até para tentar falar com o voluntário, para procurar, nem lembro direito. Mas, putz, tá fenomenal, exatamente o que eu queria e principalmente meu objetivo principal, que era a classificação para Boston, foi feito. Eu ia falar e agora isso. Tem a história para contar. Exato. Não, mas com certeza deve ter cortado muita brisa da chegada, né, cara? Isso é demais. Bom, mas, tipo, é surreal, assim, Depois dessa história emocionante com um final feliz, eu queria convidar todo mundo que está assistindo aí para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, seguir a gente no Spotify, acompanhar a gente no Instagram, acompanhar também o Barda no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Barda? @corre_barda. Boa. Acompanhem lá para acompanhar a jornada dele. A gente vai falar aqui dos próximos passos a seguir. Acompanhem o Instagram do podcast Quilômetro 41, que a gente tem conteúdos que vão além desse podcast, sempre trazendo rios semanais, pelo menos 2 conteúdos exclusivos. E para aquelas pessoas que realmente gostam do que a gente faz aqui, não se esqueçam que nós temos o nosso Apoia-se. O Apoia-se que agora conta com episódios bônus mensais somente para apoiadores. Então você que escuta o Quilômetro 41 toda semana e às vezes você quer fazer aquele treino longo e você já ouviu o episódio daquela semana, você pode fazer o seu treino longo ouvindo o nosso episódio bônus se você for apoiador. Um último recado aqui, na descrição desse episódio nós temos o formulário para que você que é ouvinte fale para onde que a gente tem que ir. Então, falando ali se você prefere episódios mais longos, episódios mais curtos, se quando ficar longo você quer que separe em 2, além de algumas perguntas para a gente entender melhor o nosso público. Então, se você gosta do podcast Quilômetro 41, não deixe de responder esse formulário para a gente poder trazer um conteúdo que sirva cada vez melhor a você, nosso querido ouvinte e corredor. Então, mais algum recado, Murilo? Acho que é isso, né? É isso. Bora lá. Maravilha. Bora lá. Ô, Barda, cara, de novo, parabéns aí pela prova. Acho que, não é qualquer um. Eu sei que você se dedicou pra caramba. Eu queria... E o mais importante, né? Conseguiu a sua inscrição aí pra Boston. Então, pelo que eu tô entendendo, a próxima é Boston. Isso, oficialmente, né? A próxima é Boston, só abril do ano que vem. Devo fazer alguma no segundo semestre, não sei ainda qual, não sei ainda também se eu vou para tempo, vou para curtir, mas abril de 2026 estarei em Boston. Boa. Vai ser desafiador manter essa sua sequência de RPs, hein? Pois Porque você vai sair de uma prova plana para uma prova super desafiadora, né? Tô mal acostumado, porque eu acostumei a RP cada uma das provas, mas estou contando aí com esse aninho aí, 10 meses agora para Boston, para conseguir abaixar um pouco e acho que vai dar para fazer um estrago lá. Boa, então nesse contexto, Barda, me fala aí, se você já tem alguma mudança aí, em termos de estratégia, treino, vai passar para 9 treinos por semana? O que você vai fazer? 2 treinos por dia, né? Como alguns profissionais fazem. E se você já tem uma meta de tempo para Boston ou ainda não tem condição de pensar nisso? Então, vamos lá. Em relação à estratégia, né? Como eu falei, eu acho que eu tenho muito espaço para evoluir nessa questão do peso. Então, pretendo aí ficar um pouco mais leve, perder um pouco mais de gordura, que tem espaço para isso, tem respaldo do meu médico do esporte, tem respaldo da nutricionista. Eu acho que esse vai ser o principal ponto de mudança.
em relação a o que eu vinha fazendo, assim, né? Então, passar desses 83, tentar chegar nos 78, pelo menos, 79, abaixar dos 80. Eu acho que com isso já ganho bastante em termos de performance, porque realmente mais leve eu devo conseguir correr mais rápido, né? Vamos dizer assim. E para o próximo ciclo, né? Por enquanto eu voltei a correr 4 vezes na semana, vou fazer a meia do Rio e a meia da SP City por enquanto. Então estou super tranquilo em relação a isso. Mas talvez, até o que o Murilo adiantou aí, fazer algumas dobras, pensando em incrementar ainda mais o volume semanal, mas isso tudo a definir daqui para frente. Pretendo manter os fortalecimentos e para Boston, quero ver se vocês concordam comigo, mas a cada ano, mais ou menos, né, depois de Berlim, eu cortei 10 minutos. Então, 6 meses eu corto 5 minutos, um ano eu corto 10 minutos. Então, para Boston, eu quero fazer 2h35. 2h35. Caraca. Essa é a meta. Bom. Eu acho que o primeiro ponto é já começar a maturar essa ideia na minha cabeça e estipular isso, porque é assim que funciona comigo e funcionou nos outros tempos, né? Eu penso num tempo e eu vou em busca disso, claro, dentro das circunstâncias aceitáveis e com respaldo do pessoal. Então, vamos ver se dá para tirar aí 10 minutinhos para Boston ano que vem, mesmo com as dificuldades da prova. Cara, é uma meta, legal. Não estou duvidando, mas é uma meta bem ousada, assim. Porque é aquela coisa, né? Você tá melhorando, mas vai ficando cada vez mais difícil. Claro. Você ainda é novo, então você não vai ter perda de performance por conta de idade, mas assim, é bem ousado. Mas é assim que tem que ser. Se for fácil também, não tem graça, né, cara? Mas legal. Então, para quem quiser acompanhar, é só acompanhar ele pelo Instagram que ele vai pegar toda essa jornada. Você coloca os treinos, coloca tudo lá, né? Absolutamente. Bom demais. Eu tenho um aluno que fala, né? A gente tem que ter sempre uma meta ouro. Aí a gente tem a meta prata, a meta bronze, né? Talvez a meta ouro seja essa aí, baixar 10 minutos. É nisso que você vai mirar. Aí você tem ali o plano B e o plano C na manga. Claro. De repente, o plano C você manter o seu tempo, né? Sim. E tá tudo bem. E o plano médio ali, baixar 5 minutos, né? Mas mira nos 10, até para te motivar nos treinos e tudo mais, né? Só de participar lá é sensacional. Então, eu tô super ansioso, né? Vai ser uma Boston bem concorrida, né? Porque o tempo de corte abaixou bastante, fora o que eles vão cortar a mais. Então, realmente, bem concorrida e vai ser importante tá participar. Eu já falo que eu já tô dentro, que eu tô com mais de 10 minutos do corte, então, a não ser que tenha uma catástrofe, todos os corredores de elite desejem correr no mundo o ano que vem lá. Tá ficando cada vez mais difícil. Bom, tenho 2 perguntinhas finais. Então, assim, primeiro, na verdade, perguntar aí, assim, se tivesse que dar uma dica para quem quer bater o RP na maratona, o que você... Uma só. Tem que ser a constância nos treinos. Essa é a dica. Não tem segredo. Fazer 80% assim, do prescrito e saber que isso vai te ajudar a... Com o polimento, na semana da prova, no dia da prova, a mágica acontece. Então, não tem como falar uma coisa só diferente dessa constância nos treinos. Maravilha. Boa. Eu acho que isso não só para maratona, né? Para qualquer prova assim, de corrida, qualquer esporte, a constância ela é fundamental, né? Não adianta aquela pessoa que treina uma vez na semana, e na outra semana treina 3, na outra não treina. Essa pessoa não vai conseguir evoluir, muito pelo contrário, ela ainda vai se expor a um risco maior de lesões, ela vai só se frustrar, e a constância ela é fundamental, né? Às vezes, no começo, quando você ainda está criando essa rotina de treinos, é um pouco mais desafiador, você vai lutar ali contra preguiça, um desânimo para treinar, alguma outra coisa no seu dia vai aparecer e vai ser maior ali, mais importante do que o seu treino, e você vai deixar de treinar. Mas quando as coisas finalmente se encaixam, parece que aquilo já faz parte do seu dia. Então você nem pensa mais, a hora do treino é a hora do treino. Você vai lá e faz. Independente se tá caindo o mundo, tá pegando fogo ao seu redor, você vai lá e faz seu treino. A não ser que seja uma coisa muito, muito atípica, né? Então é isso, é importante construir esse hábito, e a constância ela é fundamental para você evoluir. Cara, é o que eu chamo de pré-decisão. Eu penso muito assim, não existe se eu vou fazer o meu treino. Não tem isso. Exato. Se alguém me amarrar e por isso eu não for, tá bom, mas salvo essa exceção, eu vou fazer meu treino, não tem conversa. Acho que isso aí, eu concordo. Acho que você foi muito preciso aí, cara. Consistência supera a intensidade, supera... eu vou fazer 2 horas de recovery por dia. Cara, beleza, mas você vai precisar treinar, cumprir sua planilha de qualquer forma.
Maravilha. Isso. Última pergunta. Bom, Murilo talvez tenha outra, mas a minha última... Fala aí, Murilo. Não, faz a sua. Minha última pergunta é quantos pints você tomou como comemoração? A performance etílica foi do mesmo patamar, não? Olha, eu posso Ele falar nem lembra. que eu fiquei bem colocado, né, na corrida, obviamente, ali. Fiquei entre os 1.000 primeiros colocados de 56 mil pessoas, mas eu busquei o top 10 de pints depois da maratona entre todos os corredores e corredoras, viu? Que foram 10 no total e foram muito bem aproveitados. Realmente, foi até engraçado que eu fiz um vídeo que bombou mais e a galera mais me reconhece por esse vídeo do que pela prova em específico, né? Então eu tava Qual, já aquele da planejado. contagem? Esse tá engraçado, ficou Esse vídeo é engraçado. muito bom. Tava planejado já a caprichar depois, tinha reservado um pub antes já, tudo nos conformes, então foi sensacional, porque cheguei 3 da tarde, 11 da noite estava lá ainda, então foram 10 pints, e a gente sabe que o pint é maior do que aquele copinho de chopp, então ele... São 500 quantos ml. ml? 500 ml. acho que 500 ml. Então há de se respeitar essa performance também. Alô, empresas cervejeiras aí, se quiserem patrocinar o Barda, fiquem à vontade. Muito bom. Mas vamos lá, ó, eu tenho umas perguntinhas rápidas aqui, finalzinho, tipo um ping-pong. Então, respostas rápidas, eu ainda adicionei 2 aqui. Boa. Qual tênis você utilizou para correr? Nike Alpha Fly 3. Boa. Você tem ideia do seu VO2 máximo? Putz, o do relógio tá 59, mas no exame eu acho que dá uns 62, 63. Legal. Um treino que ficou marcado para você durante esse ciclo, por qualquer motivo? 8 de 2 quilômetros. Nunca achei que fosse fazer um intervalado tão grande, mas fiz 8 ritmo de vezes prova? 2 quilômetros. Ou abaixo? Foi 3:40, um pouquinho acima, né? Boa. Um pouquinho mais rápido. Então, fiz na pista do Pacaembu, e esse treino foi bem emblemático, assim, porque eu acho que fiz 20 quilômetros na pista. Caraca, duro. Um alimento obrigatório no seu ciclo, alguma coisa indispensável, ou porque você vê a importância dele, ou porque você gosta muito e não larga a mão. Bisnaguinha e paçoca. Bisnaguinha antes da corrida, paçoca depois do almoço. Excelente. Treino com ou sem fone? Sempre sem. Boa. E agora, quem mais te inspira na corrida? Nossa, boa. Tem um cara, né, que ele cria conteúdo no YouTube, que chama Floberg, Eric Floberg. Cara, eu acompanho Floberg tudo. Runs. É muito bom. Ele é sensacional, inclusive tô querendo começar um canal no YouTube. Ele é de Chicago, agora. né? Exato, com os moldes dele, assim, então é um negócio mais documental. Eu acho que ele representa muito bem, né, essa evolução do corredor amador. Eu acho os vídeos dele sensacional, porque ele é do ramo, né? Exatamente. De audiovisual e tal, então ele capricha bastante. E aí eu acho que profissional, falaria a Sifan Hassan, que, putz, ela é uma corredora completíssima, assim, cara, todas ela é as distâncias. espetacular. Ela tá nas Olimpíadas, ela tá na maratona, ela tá fazendo prova de pista, tá fazendo... E é raçuda, né? Não, é absurdo. Então, um mais comercialzão e outra mais Pô, Barda, gostei dos dois, cara. Eu adoro a Sifan Hassan, ela é sensacional. E realmente, cara, pra mim, esse chama Eric Floberg, né? Esse cara... exato. Ele é o melhor canal de YouTube de corrida, assim, pra quem quer se inspirar. Eu uso pra fazer meus treinos do elíptico, que alivia o meu sofrimento. Vou buscar esse cara aqui. Mas assim, o investimento que esse cara faz na produção, na edição, é uma coisa fora de série, né? Então, assim, eu não vejo paralelo, assim, em alguém que... Um outro cara de YouTube, já que a gente tá falando de YouTube, que eu acompanho bastante, é o Kofuzi, não sei se você conhece. Que também é de Chicago. Também. Ele faz alguns, assim, sobre as majors, assim, cara, tem um que é sobre a Maratona de Tóquio, que pra mim é um... Super legal, né? Os vídeos dele, cara, parece que você tá correndo dentro lá, né? Exatamente. Ele realmente são dois... Isso é... Eu apoio aí, cara. Acho que um YouTube de corrida brasileiro, assim, nesses moldes eu desconheço. Eu acho que tem... Que legal. Que as pessoas vão adorar, cara. Tem muito vlog, né? Tipo, que é interessante e tal, mas é a câmerazinha na mão mostrando. Então, eu já tô com... Já vou levar um filmmaker pro Rio de Janeiro pra cobrir a meia maratona agora, daqui 2 semaninhas. 1 semana e meia, no caso, né? Então, já vou tentar começar e ver se vinga, mas tô botando bastante coisa aí nisso. Maravilha, cara. Apoio demais.
Bom, muito obrigado, Murilo. Muito obrigado, Barda. Você já sabe que você vai ter que voltar aqui para contar os próximos passos e falar da Maratona de Boston, que eu tenho certeza que você vai ter um desempenho incrível aí. Tomara. Valeu. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Foi incrível. Obrigado. E até as próximas, com certeza. Valeu. É isso aí. Valeu, João. Valeu, André. Valeu, então, abraço. corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá!